Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. A de um movimento popular aqui no Brasil que pegou um texto sagrado e o transformou numa poderosa ferramenta de mudança social. Basicamente, a história de como pessoas comuns redescobriram a própria voz dentro de um livro milenar. E essa é a grande pergunta que fica, né? Pois é, lá pro meio do século XX, aqui no Brasil, a resposta para essa pergunta começou a surgir e de um jeito surpreendente. Não veio dos grandes seminários, nem dos púlpitos das igrejas. Veio de baixo, das pequenas comunidades espalhadas por todo o canto do país. E olha, tudo começa com essa frase, que é de uma força imensa. Ela resume o problema todo, sabe? Durante séculos, para o povão, a Bíblia era um livro distante, um livro controlado, interpretado só por uma elite da igreja. Ou seja, tanto a palavra de Deus quanto a palavra do próprio povo sobre a sua vida estavam de fato sequestradas, trancadas às 7 chaves. Então, vamos entender um pouco melhor como era essa realidade, essa da palavra sequestrada. Pensa bem, no Brasil daquela época, a Bíblia era vista como o livro do padre, ficava lá longe do povo. As histórias de desertos, de reis, de lugares distantes, parecia que não tinham nada a ver com a vida real, com a luta diária pela terra, com a fome, com a repressão política. Era, no fim das contas, um livro que simplesmente não falava a língua da vida das pessoas. Mas as coisas estavam para mudar. E essa virada toda veio de uma sacada muito simples, que foi articulado por um frade chamado Frei Carlos Mesters. A ideia era, a Bíblia e a vida não precisam ser duas coisas separadas. O Masters, com essa metáfora do trem, queria deixar claro uma coisa. Ele não inventou nada. O movimento já estava acontecendo, era orgânico. As pessoas já sentiam essa vontade, essa necessidade de conectar a fé com a vida real. Existia uma fome, sabe? Uma fome de achar um sentido, uma esperança para a luta do dia a dia, ali dentro da própria fé. Ele, muito esperto, só viu o trem passando e pulou dentro. E aí teve um momento que foi um estalo, um divisor de águas. Um dia, dentro de um ônibus, o Mesters ouviu o desabafo de duas mulheres. Elas contavam desapontadas a história delas. E aquilo lembrou ele na hora dos discípulos no caminho de Emaús. Sabe, aquela passagem da Bíblia? Foi a faísca. Ali ele sacou. O texto da vida das pessoas e o texto da Bíblia podiam se iluminar. Um era o espelho do outro. E foi dessa conexão, dessa ideia de que a Bíblia e a vida andam juntas, que nasceu um método. Um método super simples, mas revolucionário. Foi ele que colocou o poder de interpretar o texto nas mãos do povo. Tá, mas como é que o povo pobre, sem estudo, começou a ler a Bíblia por conta própria? A resposta não estava num curso de teologia super complexo, não. Estava numa dinâmica de 3 passos bem simples que qualquer pessoa podia usar em qualquer lugar. É o chamado triângulo da leitura popular. E é genial de tão simples. Olha só, o ponto de partida não é a Bíblia, é a vida real. Quais são os problemas que a gente está enfrentando agora? Depois, o segundo passo. Esses problemas são discutidos em comunidade, todo mundo junto. E só aí, no terceiro passo, o grupo pega a Bíblia. Mas não para fugir da realidade, e sim para ver que luz aquela passagem joga sobre o problema que eles estão vivendo. Ou seja, a chave de tudo é essa. O objetivo principal não era mais interpretar a Bíblia, e sim interpretar a vida, com a ajuda da Bíblia. A meta mudou completamente. Não era mais sobre fazer uma análise teórica do texto. A Bíblia virou uma ferramenta, uma lente, para entender a própria luta e enxergar Deus agindo ali, no presente. E essa nova forma de ler gerou umas interpretações, muito poderosas. Por exemplo, num grupo que estava lendo a história de Lázaro, alguém levantou uma questão, se Jesus podia ressuscitar o morto, por que ele mandou as pessoas tirarem a pedra do túmulo? E a resposta que veio da própria comunidade foi essa: a nós cabe tirar a pedra. Ou seja, em lugares onde o povo não se mexe para tirar a pedra, os obstáculos, Deus não ressuscita a comunidade. É a nossa parte, forte, né? Certo. Agora vamos ver como esse método simples de leitura se espalhou e acabou virando o motor de um dos maiores movimentos sociais da nossa história. E aí entra outra metáfora ótima do Mesters. Essa leitura popular era a gasolina escondida que fazia o motor das comunidades eclesiais de base, as SEBs, funcionar. Esses pequenos grupos que se juntavam para ler a Bíblia e discutir a vida acabaram se tornando o coração de um movimento gigante de conscientização e de ação social no país inteiro.
E olha, é impossível entender o tamanho desse movimento sem olhar para o contexto histórico, porque, paradoxalmente, ele explodiu bem no meio da ditadura militar. Justamente quando os espaços políticos, como sindicatos e partidos, estavam sendo fechados e silenciados pela repressão, esses pequenos círculos bíblicos viraram um dos únicos lugares onde o povo podia se encontrar, conversar sobre seus problemas e, claro, se organizar. E só para ter uma ideia da dimensão que isso tomou, já em 1968, só na Diocese de Belo Horizonte, existiam cerca de 600 grupos de reflexão como esses. 600! O tal do trem estava mesmo andando muito rápido e, o mais incrível, de um jeito totalmente popular, sem um controle central. O impacto disso na vida real era muito concreto. Tem uma história ótima de uma comunidade lá no Ceará. Um homem tinha jurado matar outro por vingança. A comunidade, sabendo disso, chamou ele para uma conversa. Leram a Bíblia, discutiram, até que alguém do grupo virou para ele e disse: olha, se você matar ele, vai deixar 2 viúvas, a mulher dele e a sua, porque você vai ter que fugir para não ser preso. O argumento, que nasceu ali da reflexão do grupo, funcionou. O homem desistiu da vingança. A palavra estava resolvendo conflitos da vida real. E hoje em dia, qual é o futuro dessa leitura? Esse movimento ainda existe? E que desafios ele enfrenta no mundo atual? Bom, um dos grandes desafios de hoje, segundo as fontes que a gente analisou, é o crescimento de um tipo de leitura fundamentalista, que é, em muitos aspectos, o oposto da leitura popular. Enquanto a leitura popular incentiva a consciência crítica, o senso de comunidade e a conexão do texto com a vida, essa outra abordagem muitas vezes é mais individualista e separa o texto da realidade do dia a dia. Mas quem defende o movimento hoje diz que ele não morreu de jeito nenhum. A visão é que ele está passando por um tempo de poda. Sabe como uma planta que é podada para crescer mais forte depois? A ideia é essa. Talvez não tenha mais aquela visibilidade toda dos anos 70 e 80, mas os seus princípios continuam vivos. Os desafios são outros, mas aquela necessidade de conectar a fé com a vida, o texto com a realidade, essa continua mais atual do que nunca. E assim, a gente termina com uma provocação, a pergunta para os nossos dias. No mundo tão complexo e cheio de crises como o nosso, será que esse método tão simples, nascido lá atrás da necessidade do povo brasileiro, ainda tem algo a ensinar? Será que ele ainda pode ser um caminho para encontrar sentido e força para agir? Fica aí a reflexão.